qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje aborda os desenvolvimentos mais recentes da conjuntura política, em especial as diferentes manifestações, manifestos, artigos, expressões, inclusive manifestações de rua, em defesa da democracia. É preciso olhar o que isso representa para resguardar a democracia e melhorar a sua qualidade. Em meio a essa crise extremamente difícil, em que o governo parece que não ter clareza sobre por onde deve se conduzir para enfrentar o coronavírus, inclusive muitas vezes dando indicações de que quer esconder os números do crescimento dos efeitos da crise, se instalou no país nas últimas semanas uma tensão e um clima extremamente preocupante no que diz respeito à situação política, as chamadas fake news. Como houve uma determinação de busca e apreensão de endereços de pessoas que apoiam o presidente e que de alguma maneira estão ligadas a ele, não apenas apoiadores, mas mesmo empresários. A reação que decorreu das medidas adotadas pelo Supremo Tribunal Federal foram absolutamente desmedidas, chegando ao ponto de o presidente, por exemplo, anunciar que não aceitaria imposições do Supremo Tribunal Federal, mesmo que estivessem baseados na lei, e a declaração de um de seus filhos de que, diante da situação, o país estaria às vésperas de uma ruptura. Ele diz que não se trata mais de saber se ocorreria, mas sim de se saber quando ela ocorreria. Isso levou a um debate, a uma controvérsia em torno do que estabelece o artigo 142 da Constituição brasileira. Houve a interpretação dos setores ligados ao presidente Jair Bolsonaro de que o artigo 142, por exemplo, daria guarita, daria guarda para que houvesse intervenção dos militares no sistema político quando há um conflito entre poderes, como no caso do Supremo Tribunal Federal e o Executivo. A ideia é que o artigo 142 daria margem para que as Forças Armadas desempenhassem um papel de poder moderador. O artigo 142, no entanto, diz claramente: as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e a Aeronáutica são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa da lei e da ordem. É interessante observar que na sequência dessas tensões e principalmente dessa controvérsia em torno do artigo 142, uma série de setores da sociedade civil passaram a se manifestar através de manifestos, artigos, publicações na imprensa e também de algumas manifestações que ocorreram. Quase se poderia dizer que todas essas manifestações, principalmente os manifestos, mostraram que a sociedade civil brasileira está saindo de uma certa letargia a que ela tinha sido conduzida depois das eleições de 2018. Por exemplo, um dos movimentos mais importantes foi o que se chamou Estamos Juntos, que foi subscrito por mais de 150 mil pessoas e afirmava, entre outras coisas, somos muitos e formamos uma frente ampla e diversa, suprapartidária, que valoriza a política e que defende a democracia. Houve também outros manifestos, um dos quais em defesa do Supremo Tribunal Federal e em defesa da democracia. O manifesto em defesa do Supremo Tribunal Federal foi divulgado pelo grupo chamado Brasil Mais Plural e está na plataforma denominada Change.com. Já alcançou 10 mil assinaturas, mas houve ainda também outros manifestos, como foi o caso, por exemplo, daquele que foi publicado nos principais jornais brasileiros com o título Basta, em que 600 profissionais da área de direito, entre outras coisas, diziam: o presidente da República faz de sua rotina um recorrente ataque aos poderes da República, afrontando-os sistematicamente, descumpre leis e decisões judiciais, e assim é preciso dar um basta a esta noite de terror com que se está pretendendo cobrir esse país. Não nos omitiremos. Essa nova ativação da sociedade civil mostrou que também existem grupos que pretendem se manifestar através de atos e de protestos nas ruas. Essas manifestações se concentraram em torno de dois pontos extremamente importantes para a qualidade da democracia. Em primeiro lugar, a defesa e a valorização do judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal. Mas, em segundo lugar, também da defesa da Constituição e dos mecanismos da Constituição que, por exemplo, autorizam ou não a presença das Forças Armadas em certas circunstâncias do país. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés.
Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje, a situação política e econômica na Europa. Embaixador, além da pandemia, o que de mais relevante tem acontecido na geopolítica europeia no contexto global? As atenções gerais têm se concentrado na situação interna, política, econômica americana e a situação da China, a luta entre a China e os Estados Unidos, comercial, tecnológica, e pouco tem sido atenção dada à Europa. Mas coisas importantes estão ocorrendo naquele continente. Em primeiro lugar, o primeiro comentário é que a situação na Europa está muito difícil. Além da crise pandêmica que afetou tremendamente alguns países como a França e a Espanha, e outros países também, a Inglaterra, há dissensões internas que continuam. A crise do euro, a questão da imigração, a queda da economia, governos autoritários como na Hungria e na Polônia divergem das áreas mais democratas, de democracia social, e os países estão muito endividados. A Espanha, a França, Portugal, a Espanha, a Grécia, a Itália já estavam endividados e agora ficaram ainda mais por causa dos programas de recuperação. Além disso, há dissensões internas dentro do bloco europeu, como a crise do euro, a questão da migração e a questão das economias. Vírus, a Covid-19, houve um impacto adicional sobre a saúde, sobre a economia e a situação geopolítica da Europa no contexto global. Como todas as regiões, a Europa também não estava preparada para a crise. E na economia, o que está acontecendo representa uma crise muito mais grave do que ocorreu em 2008. O PIB está despencando, o desemprego está aumentando, e em termos geopolíticos, a Europa perde importância relativa e alguns países estão tentando desenhar políticas para manter sua soberania em alguns setores que se mostraram muito vulneráveis. A Europa, entretanto, como um grupo, um bloco regional, na minha visão, vai continuar unida e vai sobreviver. Essas crises do euro, da imigração e a crise com a saída da Inglaterra vão ser, de alguma maneira, equacionadas. Macron é um dos líderes que pede à União Europeia, como a Merkel também. A Merkel está fazendo um plano importante de recuperação da Alemanha. A União Europeia apresentou uma grande proposta de 750 milhões de euros para a recuperação, com uma nova política industrial, uma política de meio ambiente, inclusive que tem interesse para o Brasil, porque uma das recomendações do New Green Deal da União Europeia é a recomendação que empresas não comprem produtos de áreas desmatadas, de florestas desmatadas. Há muitos desafios pela frente, deixados inclusive agora pela pandemia. Mas o continente europeu já está enfrentando os problemas políticos, econômicos, financeiros, sociais, e o mercado único, com mobilização de pessoas, foi agora afetado, mas vai voltar ao normal. Esse pacote de ajuda vai ajudar, vai auxiliar os países a voltar a crescer. O Banco Mundial fez um relatório mostrando que essa crise é longa, vai demorar
pelo menos 5 anos e vai afetar todos os países, inclusive o Brasil e os países mais pobres. Então é uma situação muito complicada para a Europa, mas não vejo uma quebra da União Aduaneira nem uma crise maior. Vai haver, sim, um problema social muito grande e uma perda da importância relativa do continente. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor, o que o AVC e a demência têm em comum, além de afetarem o cérebro? Olha, o acidente vascular cerebral e a demência estão entre as principais causas de morte no mundo, né? Só que enquanto a incidência dessas condições tem diminuído nos países mais desenvolvidos, ela vem aumentando nos países de baixa e média renda. Juntos, os acidentes vasculares cerebrais e as demências são responsáveis por mais da metade da perda dos anos de vida ajustado para a incapacidade atribuídos às doenças neurológicas. Mas a boa notícia é que mais de 90% dos casos de AVC e 35% dos casos de demência podem ser prevenidos, com o controle dos fatores de risco cerebrovasculares. Por exemplo, estudos recentes em pacientes com fibrilação atrial, uma arritmia do coração que aumenta o risco de acidente vascular cerebral, o uso de anticoagulantes orais reduziu em até 48% a incidência de demência. E como deve ser feita essa prevenção do AVC e da demência nesse momento de pandemia da Covid-19? Olha, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, né, da pandemia de Covid-19, com quarentena, isolamento social, é muito importante que as pessoas não se descuidem da saúde e não deixem de controlar os 10 principais fatores de risco para AVC e demência vascular, que são a pressão alta, né? Então controle pressórico reduz substancialmente o risco de AVC e de demência, fazer exercícios regularmente, né? Pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana, ter uma dieta adequada e balanceada, perder peso, né? Evitar a obesidade. Para quem tem fibrilação atrial, né, o controle e o uso dos anticoagulantes orais direitinho, tomando remédio da forma certa, reduz o risco de AVC. Parar de fumar, controlar o colesterol, reduzir bastante a ingesta de álcool, controlar a diabetes e controlar a depressão e o estresse. Então, o controle adequado desses fatores de risco durante a pandemia é muito importante para a redução do risco de AVC a longo prazo e de demência vascular. Nós ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, qual o tema da sua coluna hoje? Olá, mais uma vez estamos aqui no programa do Dr. Bartô, ainda diante da pandemia, com cenas aí muito chocantes em relação à postura do nosso governo. Me chamou também essa semana os problemas de racismo. Eu tive a oportunidade de mandar um abraço virtual para 2 colegas negras, uma diretora da pediatria do Hospital Universitário e outra porteira do Hospital Universitário, a quem eu amo de paixão, e ela sabe o carinho que eu tenho por toda a sua família que atendo no consultório gratuitamente. Me chamou a atenção principalmente a cena do empresário de 49 anos filmado humilhando policiais militares que foram à sua mansão em Alphaville apurar uma denúncia de violência doméstica. Esse vídeo viralizou aí pelas redes e foi muito chocante aquela cena. Ele diz, pedindo desculpas depois em vídeo, que estava sob efeito do álcool e faz tratamento psiquiátrico. O álcool em casa para essas pessoas é um fator extremamente complicante. 80% dos problemas sociais dos municípios têm relação com o álcool. Agressão à mulher, agressão à família, à criança vitimizada, desemprego, acidentes, tudo isso está relacionado ao álcool.
O aumento da agressão à mulher e filhos na pandemia é uma coisa real. Me chamou a atenção o medo da esposa em fazer ocorrência na delegacia da mulher. Ela ali acuada naquela cena de vídeo nos chama a atenção, e a minha preocupação é o seguinte: a família tem que dar o exemplo na frente dos filhos. A família é a primeira escola das crianças e os pais são os primeiros orientadores. Nós não podemos falhar nisso, não devemos falhar. Dr. João Paulo, o empresário falou em alterações psiquiátricas. Nesse caso, quais devem ser os procedimentos? Diante de uma alteração psiquiátrica, como diz o empresário pedindo desculpas, eu acho que também a família deveria fazer o que orientamos no CODAD, que é o Centro de Orientação de Uso de Álcool e Drogas do Hospital Universitário da USP. O primeiro passo é se afastar da bebida, não tê-la em casa. Fazemos isso também com o cigarro. O primeiro passo é se afastar do cigarro, não tê-lo em casa. E o mesmo com a maconha e outras drogas. Esse final de isolamento está chegando. Aproveite ainda para se desfazer do que você tem em casa que o aproxima da manutenção da dependência. Evite ao máximo essa proximidade, porque fumar e beber passa a ser automático por dependência e não por prazer. E você que conseguiu parar de fumar e está sem beber, cuidado com o final do isolamento quando pudermos sair às ruas novamente, para não ter o que chamamos de recaída. Não queira matar a saudade do cigarro dando a primeira tragada e não dê o primeiro gole se você ficou esse tempo todo sem beber. Isso poderá fazer você ter que recomeçar o tratamento tudo de novo. Qualquer coisa, nos procure. CODAD está à disposição de vocês no Hospital Universitário toda terça, das 8 às 11 horas da manhã. Um grande abraço a todos. Eu sou Márcia Vanza e você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra do Hospital Universitário da USP e responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Amaral, o tema de hoje são as manifestações antirracismo pelo mundo? Nas últimas semanas, multidões tomaram as ruas das principais cidades norte-americanas para protestar contra o cruel assassinato de George Floyd, um negro, pela polícia dos Estados Unidos. As manifestações se prolongaram por diversos dias e atingiram também as principais capitais do mundo. Nos Estados Unidos existe um racismo estrutural. Esse racismo tem cerca de 400 anos de exclusão da população negra. Hoje, nos Estados Unidos, os negros morrem muito mais de coronavírus do que os brancos. Cerca de 3 vezes o número de negros é maior do que o número de brancos em relação à morte provocada pelo coronavírus. Além disso, 12% da população norte-americana é negra e 40% da população encarcerada, dos presos nos Estados Unidos, é constituído por negros. Professor, e o racismo aqui no Brasil? O que dizer sobre o assunto? A questão do racismo não é uma questão apenas norte-americana, mas é uma questão que diz respeito diretamente à realidade brasileira. No Brasil existe um racismo estrutural, e um racismo estrutural que vem desde a liberdade dos escravos em 1888, pela princesa Isabel. Os negros, como disse Joaquim Nabuco, foram integrados à sociedade de classes no Brasil sem terem educação, sem estarem preparados para participarem com êxito em uma nova sociedade, uma sociedade capitalista, que eles não tinham recebido devida educação. Daí os problemas que a população negra enfrentou nas décadas seguintes, problemas de pobreza, problemas de exclusão, que ainda hoje permanecem. Hoje nós podemos verificar que a diretoria das grandes empresas,
na cúpula dos tribunais de justiça, entre os grandes advogados, entre os grandes professores universitários, o número de negros é insignificante, para não dizer inexistente. É preciso ainda salientar que houve algumas iniciativas extremamente importantes, como a criminalização da exclusão racial pela Constituição brasileira. E, além disso, a lei de cotas é uma importante iniciativa, inclusive adotada pela Universidade de São Paulo, para eliminar, do ponto de vista do acesso à educação pública no plano universitário, a discriminação entre negros e brancos. Se a lei de cotas não elimina por completo, pelo menos ela atenua a discriminação racial e oferece mais possibilidades à população negra. Mas nós não podemos esquecer de um fato crucial: o fato de que a discriminação racial não é um problema legal. Nós precisamos punir com penas severas todos aqueles que discriminam as pessoas pela cor da pele. Existe uma única raça e não várias raças. Os negros não constituem, assim, uma raça inferior. Esta é uma ideia que compromete significativamente a dignidade humana. Segundo lugar, a eliminação do racismo pressupõe uma prática social e cultural. No Brasil, existe ainda uma prática social e cultural de considerar os negros como sendo inferiores. Nós precisamos, portanto, no dia a dia, na nossa ação cotidiana, ter uma efetiva atitude de negação e de combate à discriminação racial no país. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Alberto do Amaral. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.